Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. China promete retaliar Estados Unidos e consultoria vai avaliar nesta edição os impactos das tensões no mercado agrícola. O preço do boi físico vale mais do que o valor do boi futuro. Quais os sinais do mercado? A gente responde já já. E você vai ver também que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga hoje o relatório de oferta e demanda de grãos. E ainda, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, se reúne hoje com empresários brasileiros que pediram ações pela preservação da Amazônia. Tudo isso a partir de agora, nesta edição que já está no ar. A China anunciou hoje que vai retaliar os Estados Unidos depois de Washington impor sanções a líderes do Partido Comunista Chinês por supostas violações de direitos humanos. A medida é anunciada em meio a tensões entre os dois países. O governo chinês afirmou hoje que vai retaliar autoridades e instituições dos Estados Unidos, um dia após o governo americano decidir impor sanções ao secretário do Partido Comunista Chinês. O secretário foi acusado de violar os direitos humanos de uma população muçulmana no extremo oeste da China. Segundo o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do país asiático, Pequim vai definitivamente revidar pelas sanções que considera ser uma interferência nos assuntos internos que ameaçam a soberania, segurança e desenvolvimento do país. A medida é anunciada em um contexto de tensões entre as duas potências. Vamos saber já dos impactos para o mercado agrícola. À medida que a escalada das tensões entre Estados Unidos e China acontece, qual é o efeito para o produtor rural do Brasil? Enio Fernandes, analista de mercado da Terra Agronegócio, responde para a gente. Seja bem-vindo, Enio. Qual o impacto dessas trocas de farpas entre as duas nações para o mercado agrícola, hein? Kellen, antes de mais nada, é sempre um prazer falar com você. Bom, vamos lá. Isso ajuda muito os exportadores brasileiros, né? Não só de soja, carnes suínas, aves, bovino. Isso ajuda bastante, porque se eu não vou me abastecer nos Estados Unidos, eu tenho que abastecer no Brasil. E se você olhar, Kellen, nos últimos 2 anos, essa tensão comercial entre China e Estados Unidos tem favorecido absurdamente as origens brasileiras, né? Os volumes de exportações crescem, o faturamento cresce, e isso estimula o agronegócio brasileiro como um todo. Isso já é possível de perceber nos negócios de hoje, porque uma das medidas que a gente tem para avaliar essas tensões e a busca de produtos aqui no Brasil são os prêmios nos portos. Hoje os prêmios estão subindo em decorrência desse aumento aí no tom das tensões entre as duas nações? Você foi muito perspicaz nas suas análises, é isso mesmo. Só que acontece, hoje é um dia especial. Nós temos o relatório de oferta e demanda mundial, o Supply and Demand do USDA, que sai agora 1 hora. O mercado está em stand-by, esperando que vai sair. Eu, particularmente, não vejo grandes transformações nesse relatório, mas nós temos que ver de sair. Agora, fora isso, nós estamos vendo as negociações para a soja 2022, milho 2021, milho 2022, né? Isso é um sinal que o mercado está atento a essas ameaças. Agora, política internacional é um jogo de xadrez. Você falar é uma coisa, você agir é outra. Veremos se a China vai retalhar mesmo os Estados Unidos. O histórico mostra que sim. Nós estamos vendo uma briga por liderança mundial, né? Hegemonia mundial. E esse jogo está sendo jogado exatamente nesse momento. E o Brasil pode ser muito privilegiado, tradando com os dois lados, tirando o melhor para si. Essa é uma questão importante da gente mencionar, porque o telespectador pode estar se indagando. Pois é, isso tem potencial de aumentar prêmio no porto, mas a safra brasileira 19-20 já está praticamente toda comercializada e o pouco que resta está sendo altamente disputado no mercado interno. Na prática, o que você está dizendo é que esse aumento de tensão já favorece prêmio, somado a um dólar que ainda supera R$5, tem oportunidade para fechar safra nova. É isso que você está chamando a nossa atenção, Enio? Você sumarizou bem e mais do que isso, não só safra nova, que é 2022 soja. Nós não plantamos a safra 2021 e já tem negócios para 2022. O mercado está ficando cada vez mais sofisticado, inteligente. Então o produtor tem que se preparar, cercar de boas informações para esses novos desafios. O que ele não pode querer fazer é acertar o melhor preço. Agora, nesse cenário,
vai ficar mais fácil ele garantir margem para anos futuros, né? E quem garante margem fica no negócio por um longo período, continua a crescer, continua a se estruturar. Muito importante essa observação que você faz de garantir margem. Agora a gente tem vivido também, Enio, períodos de alta volatilidade. Quem podia imaginar em dezembro de 2019 que o primeiro semestre de 2020 ia ter taxa de câmbio a R$6? Poucos ou quase ninguém havia imaginado isso. O ponto é saber, será que assumir um preço para a safra de 2022 agora, em meados de 2020, não é aumentar muito o risco da operação? Não, se você fizer a coisa paulatinamente. Vou te dar um exemplo. Se você comprar agora o cloreto de potássio, que está num preço competitivo, em dólar está muito baixo, e vender sua soja para 2022, você não tá, se a relação de troca for melhor do que todos os anos anteriores, você está fazendo um bom negócio. Lá na frente, a sua soja pode estar num preço muito maior ou muito menor, mas a sua relação produto-produto ficou saudável. Você tem que ter histórico de dados, histórico de informações. E outra coisa, isso não quer dizer que alguém está recomendando você vender grande parte da sua soja para 2022. O que nós estamos falando é o seguinte, fique atento para 2022. Às vezes você tem relações comerciais ou de produtos, ou de químicos, ou de fertilizantes, que lhe trazem resultados, vendo o seu histórico. Isso é gestão de risco. Nós estamos vivendo um mundo de muito risco agora, grandes empresas sofrendo bastante. Quem não gesta risco pode ter problemas lá na frente. Muito bem. Agora, o telespectador que está atento ao mercado agrícola sabe que hoje é dia de divulgação do relatório de oferta e demanda do USDA, agora 13h. Você acredita que vai haver algum corte no tamanho esperado da safra norte-americana e aquela onda de calor gerou algum efeito prático até este momento? Excelente pergunta. Primeiro, a área plantada já está dada, sobrou produtividade, né? O que nós vamos olhar? A soja, aproximadamente 50 bushels acre, falar em toneladas, né? 50 bushels acre na soja, no milho 385 milhões de toneladas. É uma safra robusta nos Estados Unidos. No caso do milho, olhar muita atenção da utilização do milho para etanol, que vai ser importante na construção dos estoques norte-americanos, e da soja é produtividade e as exportações de soja norte-americanas, para ver como isso vai repercutir em Chicago. No final do dia, é bom olhar também a importação de soja da China para esse ano, né? Não só dos Estados Unidos, mas globalmente. Esses pontos vão ser mais importantes no relatório. É muito cedo, o USDA é um órgão conservador devido à sua importância mundial. Ele tem que ser conservador. Eu acho que é muito cedo para o USDA mudar drasticamente a produtividade. Ele pode fazer pequenos ajustes, não agora, mas em agosto aí sim ele pode ser mais agressivo. Enio Fernandes, um prazer abrir a edição de hoje com você. Obrigada, Terra Agronegócio, pela companhia. Volte sempre. Boa sexta-feira. Um abraço, um bom final de semana e se cuide. Você também. Obrigada. O preço da arroba do boi gordo no mercado futuro para outubro teve uma queda de mais de 2% em 2 semanas, enquanto o preço para o mercado físico do boi seguiu firme. A gente vai mostrar para você a relação do mercado físico e futuro. Dá uma olhadinha. O preço do boi gordo no contrato de outubro chegou a R$ 217,50 no dia 25 de junho, o mais alto valor desde janeiro. Ontem, a cotação fechou o pregão a R$ 213, uma queda de 2,02%. Já no mercado físico, na Praça de Araçatuba, São Paulo, o valor à vista estava em R$ 211 em junho e encerrou a quinta-feira a R$ 218, o que representa uma alta de 3,32%. O que a gente chama a atenção é que o preço do boi físico está mais alto do que o preço do boi futuro, projetado para outubro, como você acabou de observar. Vamos analisar que sinais o mercado está nos dando com o consultor de mercado das safras e mercado, Fernando Iglesias. Seja muito bem-vindo, Iglesias. Qual é o fator extraordinário, o que tem de curioso em nós vermos o preço do boi físico valendo mais do que o preço do boi no mercado futuro? Boa tarde a todos. É sempre bom a gente ressaltar que alguns movimentos especulativos acontecem nos futuros do boi gordo, é normal. Então, o que a gente vê é uma pequena distorção do mercado. No final das contas, a fundamentação para o mercado físico, propriamente dito, ela continua muito sólida. Os negócios ainda acontecem em R$ 220 no interior de São Paulo para boi
destinado ao mercado doméstico, e boi padrão China segue sendo negociado acima de R$ 225 em algumas praças. Então o mercado está muito firme. O que a gente precisa ressaltar é que toda essa situação da pandemia acaba ficando mais difícil para o pecuarista, para o frigorífico repassar esse crescimento dos preços do boi gordo no preço de venda no atacado no mercado interno. Então isso quer dizer que a gente está próximo de um limite de alta nesse momento, nesse início de entre-safra. Mas os preços continuam muito bons nesse momento. Importante que você está nos trazendo. Você disse, estamos observando os sinais de o mercado físico estar pagando mais do que o boi futuro, como uma indicação de que estamos no pico ou no limite de alta. Muita decisão está sendo tomada agora, Iglesias, principalmente sobre o segundo semestre. O que você observa de dados que a gente tem que esclarecer aqui para a nossa audiência? Que mensagem a gente está vendo no mercado hoje que já sinaliza o que a gente pode esperar para os próximos meses? Olha, esse movimento de alta desse momento está próximo do esgotamento, mas é sempre importante a gente dizer que para o último trimestre existe a possibilidade de novos reajustes. A gente precisa avaliar que as exportações destinadas à China vão continuar em ótima proporção no último trimestre, da mesma maneira que a oferta de animais terminados vai seguir restrita. A gente vê uma intenção de segundo giro de confinamento um pouco melhor em relação a esse primeiro giro de confinamento. O que acontece é que os preços no mercado físico e no mercado futuro acabam gerando esse estímulo ao segundo giro de confinamento. Mas, de qualquer maneira, tem outro aspecto. O último trimestre também conta com a oferta de animais de safra. E com a seca no Centro-Oeste, a tendência é que esses animais tardem a chegar no mercado. Então, justamente no período de maior demanda do ano, com a economia brasileira possivelmente completamente reaberta já nesse período, assim esperamos, né? Existe uma perspectiva de uma oferta ainda restrita. Então, para o último trimestre, existe a possibilidade de movimentos mais consistentes de alta também. Até porque a China segue comprando muita carne do Brasil e vai continuar comprando muita carne do Brasil no restante do ano. Agora, se existe essa tendência que você coloca de uma oferta ainda restrita, mesmo com uma melhora na expectativa do giro de confinamento, e você ainda acrescenta dizendo que a economia pode estar reaberta, isso estimula consumo, somado a uma expectativa da China continuar comprando. Foi o que você nos trouxe. Dado este cenário de firmeza que você observa, por que o preço do boi outubro não está mais alto do que o preço do boi físico, já que outubro faz parte do último trimestre do ano? Isso, é exatamente essa questão. Acaba se tornando um movimento especulativo, uma distorção do mercado. Ele não tem a ver com essa fundamentação. Então, ele acaba se descolando da realidade do mercado físico, de toda a fundamentação presente no mercado. Esse tipo de movimento acaba acontecendo, e não é só no boi gordo. Outros tipos de futuros acabam acontecendo movimentos semelhantes. E aí, como é que o pecuarista toma a decisão se os fundamentos já não estão sendo observados pelo mercado, tem um grau de especulação que distorce essa informação que você está nos analisando? O que ele deve olhar? Os dados que a gente tem das consultorias privadas. Um deles, por exemplo, dado de giro de confinamento. Você tem os dados preliminares do que deve ser o segundo semestre para antecipar para a nossa audiência? Fica em torno de 4,5 a 5 milhões. Não vai fugir muito desses números, tá? Em relação ao confinamento no restante de 2020. Não são números ruins. O que acabou prejudicando esse confinamento de 2020 foi a decisão do primeiro giro de confinamento. A decisão do primeiro giro de confinamento acontece ali entre meados de março e abril. Foi quando o preço do mercado futuro estava na sua mínima no ano. Também foi quando os preços do boi gordo atingiram seu ponto de mínima. Bem ali naquele início da pandemia, quando as medidas de distanciamento social foram mais concretas em todo o país e foram mais necessárias. Então, nesse período, acabou influenciando nessa decisão do primeiro giro de confinamento, que é justamente essa oferta que deveria chegar ao mercado entre os meses de julho até julho, agosto, setembro. Então, é por isso que a gente vê um quadro de limitação de oferta tão significativo nesse momento. Agora, você está trazendo dados para a gente preliminares. Eu quero só entender em relação ao último levantamento que tinha sobre expectativa para o giro de confinamento agora. O que mudou? Aumentou em quanto o volume estimado de animais que vão estar sendo confinados?
As mudanças não foram muito significativas, tá? Esse número já vem sendo trabalhado há algumas semanas, vai ficar em torno de 1 a 2% em relação à última estimativa. Então, aumentou de 1 a 2%, deve ter uma oferta um pouco maior agora para os próximos meses, mas não suficiente para achatar a curva de preço que deve seguir firme na visão das safras de mercado. É isso, Iglesias? Exatamente. Muito obrigada pela antecipação dos dados, já que vão ser divulgados na próxima semana, sobre a expectativa de confinamento. Agradeço pela análise, volte sempre. Boa sexta. Eu que agradeço. Boa tarde. Até a próxima. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acabou de divulgar o relatório de oferta e demanda mundial de grãos. Vamos obter os dados e análises com a AgriInvest Commodities. Marcos Araújo já está conosco, seja muito bem-vindo. O que o USDA trouxe de novidades? Olá, Kelly, muito boa tarde a todos. Sem grandes surpresas em relação à produtividade, conforme nós havíamos comentado anteriormente, isso porque a estimativa do USDA de maio até julho, o comportamento do órgão é de manutenção da produtividade e aí sim, para o relatório do mês que vem, ele começa a trabalhar os dados da produtividade americana. A grande surpresa aí que ela veio realmente confirmando, né, a redução da área de plantio no milho em 2 milhões de hectares e uma redução na produção do milho de 25 milhões de toneladas. Quer dizer, então, que o relatório foi altista para o milho, mais uma vez? De certa forma, sim, porém, nesse momento, como esses dados de produção veio dentro do esperado, o mercado se comporta numa queda de 4 centavos para o milho e a soja nesse momento. E quando nós falamos do milho, Kelly, a atenção do mercado vai ser esse clima adverso que tem pego as regiões da planície dos Estados Unidos e também na parte leste do Cone Belt, deixando os produtores preocupados. Podemos ter, sim, uma revisão para baixo da produtividade do milho para o próximo relatório. Já para a soja, os dados de produtividade também vêm inalterados, confirmando a área do relatório do dia 30 de junho, e a produção americana veio com um aumento de 270 mil toneladas em relação ao relatório de julho. E o mercado esperava um aumento na soja de 700 mil toneladas na produção norte-americana. A produção deles está prevista em 112,5 milhões de toneladas. Você disse que, então, o mercado, o USDA deu sinais de que pode haver uma sustentação de preços para o milho, mas o mercado focou em dado de produção, no caso do milho, por isso as cotações caem. Agora, no caso da soja, você apontou que houve uma estimativa de aumento de produtividade ou de produção, não tenho certeza agora, mas abaixo daquilo que o mercado estimava. Então, para a soja, o dado foi altista? Para a soja, os dados foram negativos, Kelly, porque esses dados de produção veio dentro do que o mercado esperava também. Tá? Porém, na produtividade da soja, está sendo estimada uma produtividade agora de 55,8 sacas por hectare. Isso representa 49,8 bushels por acre. No entanto, a média dos últimos anos nos Estados Unidos é uma produtividade de pelo menos uma saca de soja a mais por hectare. O Departamento de Agricultura está muito conservador para a produtividade da soja e muito otimista para a produtividade do milho. Podemos, nos próximos relatórios, ter uma redução para baixo da produtividade do milho e temos que monitorar o clima. Se ficar adverso durante julho, começo de agosto, isso certamente pode afetar a soja, o que pode dar uma sustentação de alta mais intensa em Chicago. Me ajuda então a gente a sintetizar a mensagem para a nossa audiência, o antes e depois do relatório do USDA de hoje, o que muda na prática para o nosso telespectador. Aqui no Brasil não muda muito, que é nos preços da soja disponível no porto, tem negociado ao redor de R$ 117, soja safra nova entre R$ 108 e R$ 109 a saca. Temos assim uma condição de clima preocupante em algumas regiões dos Estados Unidos e a previsão não está das melhores, podendo dar uma sustentação para a soja e principalmente para o milho. Agora, para concretizar uma alta da soja na Bolsa de Chicago, nós precisamos ter uma recuperação da velocidade das exportações norte-americanas. Uma vez que esses estoques agora da temporada 19 e 20 acabam em agosto, esses estoques que estão previstos em 16 milhões de toneladas, podemos ter uma revisão para cima em função da baixa demanda na exportação pela soja norte-americana. Muito obrigada, Marcos Araújo, pela presença. Uma boa sexta, volte sempre. Obrigado, boa tarde. Até a próxima.
Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.